De volta em som e imagem pela rede Jovem Pan News, em audiência pública que acontece agora na Comissão de Finanças da Câmara, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou o Brasil a uma baleia ferida, ao defender que a reforma da Previdência destravará investimentos no país. Abro aspas. Não é coincidência que o Brasil cresça 0,5% ao ano nos últimos 8 anos. O Brasil é uma baleia ferida que foi arpoada várias vezes, está sangrando e parou de se mover. Não tem direita ou esquerda. Precisamos retirar os arpões, fecha aspas. O ministro também afirmou que a aprovação da reforma não significa o lançamento imediato do novo regime de capitalização. Segundo ele, a aprovação permitirá ao governo adotar outras medidas, como a liberação de PIS/PASEP e executar o plano de equilíbrio financeiro dos estados. O ministro, convocado a dar explicações na sessão, informou logo no início que sua participação na audiência durará até às 19 horas, portanto, mais 1h10, 1h15. Só destacar também, mano, agora há pouco, uma outra afirmação dele. Ele disse que os governos anteriores contrataram servidores públicos em excesso e, portanto, por causa do inchaço na máquina, o governo optará por não realizar nenhum concurso público nos próximos anos. Vera. Silvio, eu vou me ater a um aspecto que eu acho relevante dessa fala do ministro Paulo Guedes. Ela não tem grandes novidades, nem em relação ao diagnóstico que ele faz sobre o Brasil, nem sobre a necessidade da reforma da Previdência. Mas é a quarta vez em um curtíssimo espaço de tempo que o ministro comparece ao Congresso. Ele esteve no Senado para uma explicação de caráter mais geral sobre a sua agenda. Em seguida, esteve na CCJ da Câmara para uma primeira explanação mais específica sobre a reforma da Previdência, que foi o episódio Tchutchuca. Foi nessa ocasião. Em seguida, na comissão especial da reforma, acompanhado de toda a equipe do Ministério que trata do tema, e aí para uma coisa ainda mais técnica a esse respeito, e agora na Comissão de Finanças e Tributação. E nesta vez, neste dia de hoje, não se avançou em nenhuma minúcia técnica e detalhes das emendas que estão sendo apresentadas, do que deve mudar ou não na proposta, pelo simples fato de que alguns dos deputados que estavam lá não estão nessa discussão mais aprofundada sobre a reforma, que já está entrando numa fase decisiva. Então, eu acho que essas convocações e convites a ministros, uma atrás da outra, uma na esteira da outra, sem que se tenha uma continuidade, isso é excessivo. Eu acho que ele tem razão em fixar um teto de horário para falar, porque as coisas se repetem, os deputados usam as suas falas mais para discursar do que para de fato inquirir o ministro, não estão nem aí, estão a fim de gravar vídeos para as suas redes sociais. Eu vi vários ali fazendo discursos, e se perde um tempo precioso. Seria muito mais proveitoso se os assessores que estavam ao lado do ministro e que estão mergulhados na elaboração do relatório do relator Samuel Moreira, que sabem quais são as dificuldades iminentes aí para se votar o texto, estivessem na comissão especial, que é o foro adequado para discutir isso agora, dirimindo dúvidas, tirando emendas que são redundantes, acatando emendas que são positivas, fazendo um trabalho de parceria com o relator da matéria. Isso seria muito mais proveitoso, muito mais... Enfim, a gente não estaria aqui falando sobre mais um depoimento do Paulo Guedes em que ele repete frases de efeito, mas isso tem pouco efeito prático. Então, acho que o parlamento se ressente, sim, de maior contato com o executivo, é um governo mais fechado aos pleitos do parlamento, mas disso não se pode acusar o Paulo Guedes. É a quarta vez que ele está indo lá. Fora isso, ele tem feito reuniões setoriais com as bancadas, então não tem necessidade. Eu achei bastante desnecessária essa audiência de hoje. Sua leitura, Andreasa. Olha, o que eu vou falar aqui agora vai contra o meu interesse pessoal, porque eu adoro ouvir o Paulo Guedes falar. É uma mente brilhante, fala muito bem e está tomando gosto pela política. Quero frisar isso aqui sem nenhuma maldade, ele está tomando gosto pelo embate político. A consequência é que ele vai pela quarta vez ao parlamento e se torna
alvo de provocações, das quais ele sai muito bem. Mas para que isso, né? É um ministro de Estado, sempre disposto a conversar. Eu acho que ele precisa ser blindado pelo governo. Acho que o governo, a operação do governo no parlamento tem condições de blindar o seu ministro e evitar que ele fique sendo atacado, por exemplo, como foi hoje pelo Rui Falcão, com acusações sobre a sua gestão de fundos de pensão, que não há nada contra ele até aqui agora, há uma investigação e ele já explicou a esse respeito, e aí ele retruca, depois outro fala sobre o fato de a irmã do ministro ter uma vida empresarial ligada ao ramo da educação e ele ser ministro da economia. É uma série de provocações que me parecem absolutamente desnecessárias, porque o ministro, embora brilhante e falando muito bem, e falando a linguagem da política e tomando gosto pela política, poderia ser poupado. Eu espero que ele seja doravante, contra o meu interesse de quem gosta de ouvir um bom tribuno. Alexandre, você? Olha, o ministro Paulo Guedes vai me desculpar, eu sou um admirador dele, gosto muito dele, acho que é talvez o ministro da economia ideal para o país nesse momento e conta com todo o meu apoio. Agora, ministro, vai me desculpar, não é de esquerda nem de direita, pelo amor de Deus. Os problemas do Brasil, os problemas econômicos profundos, enormes do Brasil, são porque vivemos um país extremamente intervencionista na economia, com o Estado muito inchado, mais da metade do PIB gira em torno do governo, nós trabalhamos quase 6 meses por ano para pagar imposto, e isso é uma mentalidade intervencionista, uma mentalidade onde o Estado brasileiro se imagina locomotiva do desenvolvimento, se imagina o grande árbitro da economia. Então, ministro, vai me desculpar, eu entendo essa cabeça de muito liberal que acha que não, vamos só fazer as contas aqui na planilha, que se você tiver equilíbrio fiscal, tá tudo certo. Não, a política é feita de decisões, de escolhas de prioridades, e isso não é técnico. A parte técnica, ela é usada, o ferramental é usado posteriormente, quando você, antes, no terreno da política, você faz as suas escolhas. Então o Brasil tem um problema seríssimo político de determinar quais são as suas prioridades do gasto público ou do tamanho do Estado na economia. Então, ministro, vai me desculpar, mas é sim um problema político antes de ser um problema econômico. Isso é mais ou menos como numa família que está endividada e a família tem que se reunir e tem que cortar gastos, mas a escolha dos gastos que vão ser cortados é uma decisão, antes de ser uma decisão técnica e financeira, é uma decisão de prioridade. Eu vou tirar os filhos de um colégio mais caro, vou botar num colégio mais barato, a gente vai parar de viajar, a gente vai vender o carro, depois é que tecnicamente você vai entrar e ver quanto dessa economia vai ou não balancear o orçamento da casa. Mas você tem que antes decidir o que vai cortar, o que não vai. Isso é uma escolha política de prioridade. Então, a política entra também na economia e entra sempre especificamente na escolha de prioridades. O Brasil tem que diminuir o tamanho do Estado, o Brasil tem que tirar essa carga tributária maluca das costas dos cidadãos, e aí a gente começa a consertar o desenvolvimento e a economia brasileira, não para dar voo de galinha, mas para um crescimento e uma saúde sustentável da nossa economia. Eu acho só, fazendo o advogado do diabo aqui, que ele, mais do que nós, acredita nisso que você acabou de dizer. Eu acho que quando ele diz que o problema não é de esquerda nem de direita, ele está sendo político, porque ele está se referindo aos parlamentares, ele precisa de votos para aprovar a reforma da Previdência, e ele está ali abrindo uma possibilidade de que deputados da chamada esquerda ou da centro-esquerda votem a favor do texto por entenderem que esse problema fiscal não é um problema de esquerda nem de direita, mas que condena o país todo a ficar nesse buraco que a gente está hoje. Então eu entendo que a fala dele tem esse condão de trazer mais gente para votar a favor do projeto. Posso estar enganada, mas eu pelo menos li a frase dessa maneira. Não que ele não ache que a gente tem de estabelecer uma política liberal e de menos Estado, mas que ele esteja dizendo, olha, a gente está no fundo do poço e isso não é um problema de esquerda ou de direita, está todo mundo dentro da baleia, tipo o mestre Jonas. O Paulo Guedes, evidentemente, é um liberal, é claro que ele quer diminuir o tamanho do Estado. Eu digo que quando ele assume esse discurso, ele esquece que, por exemplo, os deputados de esquerda acham que o problema do Brasil é não taxar fortunas, não taxar riqueza. Eles veem a maneira de resolver o problema fiscal do Brasil de outra forma, não, por exemplo, na reforma da Previdência que ele está propondo. Então existe uma discussão anterior ao equilíbrio fiscal que todo mundo quer, mas que também como chegar a esse equilíbrio fiscal.